Será que o Evangelho seria capaz de mudar o mundo? Se o Evangelho tem esse poder, por que Jesus não mudou o mundo? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu convido você a assistir até o final para descobrir se o Evangelho pode realmente mudar o mundo. Seja bem-vindo e bem-vinda para o nosso canal. Eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para refletirmos no assunto de hoje, nós vamos ler a escritura que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 35. O texto se expande do versículo 26 ao 37, mas por causa do nosso espaço aqui, leremos apenas o versículo 35, que nos diz o seguinte: E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. O Evangelho pode ser questionado até pelos seus próprios seguidores. Talvez você mesmo já tenha questionado o impacto que o Evangelho tem em sua família, por exemplo. Talvez você se pergunte, para que serve o Evangelho se nada mudou em minha casa? Talvez você tenha questionado o impacto do Evangelho no mundo e feito talvez a pergunta, para que serve o Evangelho se o mundo não muda? As pessoas têm os mesmos comportamentos diante de um mundo de tecnologias novas. Talvez você tenha questionado o lugar do Evangelho na história e se perguntado por que o Evangelho se acrescentou à história como mais um dos elementos. Por que o Evangelho não se tornou a primazia da história? Por que não mudou os rumos e a marcha humana na Terra? Porque as pessoas continuam exatamente como sempre, confusas e até mesmo perigosas. Então é daí que surge o questionamento de hoje. Será que o Evangelho pode realmente mudar o mundo? Mas o fato é que o Evangelho pode sim mudar o mundo, mas não da maneira como você pensa, não do nosso modo. Se o Evangelho pode mudar o mundo, mas não é a partir da nossa perspectiva, então o Evangelho pode estar mudando o mundo nesse exato momento e nós ainda não percebemos. Mais do que isso, se o Evangelho pode mudar o mundo, mas não da forma como nós pensamos, então possa ser que a mensagem de Cristo já mudou o mundo e nós ainda não percebemos. A mudança que o Evangelho provoca no mundo vai além do ponto onde você se concentra, onde nós nos concentramos. Porque o Evangelho muda o mundo a partir de sua base e não de sua estrutura. Talvez você esteja esperando ver mudanças na estrutura. Talvez você esteja querendo uma política evangélica em um país evangélico. Talvez você queira uma tecnologia evangélica produzida por uma ciência evangélica. Porém, não é por aí que o Evangelho começa. Além de mudar o mundo, o Evangelho também muda a história, mas também a partir de sua base, e não a partir dos seus registros. Talvez você gostaria de ver uma história puramente evangélica. Talvez você quisesse estudar na escola registros sobre governantes evangélicos e heróis evangélicos nos seus registros históricos. Porém, não é por aí que o Evangelho começa a mudança. E nós vemos esse fato no episódio de Jesus na região de Gadara. O Evangelho de Lucas nos mostra que Gadara mudou no momento em que Jesus entrou. Jesus entra em Gadara pelo desembarque. Ele veio através do mar da Galileia, que na verdade é um lago. Gadara era conhecida pelo seu criatório de porcos na região norte de Israel, um tipo de criatório que não era bem visto pelos judeus praticantes, por causa das restrições alimentares. Além disso, nesse episódio nós também sabemos que Gadara era conhecida como a região do endemoniado. O versículo 28 diz que o jovem endemoniado estava assim há muito tempo e, portanto, se tornou uma cultura na região. Por esse episódio, conhecemos também que Gadara era conhecida como uma cultura materialista, voltada para o lucro. E nós vemos isso no versículo 37, porque eles colocaram o lucro acima até mesmo da espiritualidade e até mesmo da cura libertadora. Mas, com a chegada de Jesus, Gadara começou a mudar,
porque presença é mudança. Presença é a constatação de alguém que antes não estava, mas que agora está. E isso, por si só, já é mudança, ainda mais quando se trata da presença de uma pessoa marcante e poderosa como era a pessoa de Jesus na Terra. Presença é a existência do que antes não existia. Não havia um Jesus em Gadara. Na Gadara do endemoniado, na Gadara da ganância material, não havia um Jesus. Mas agora há, e isso já é mudança. Da mesma forma, não havia um Jesus na história do mundo. Em um mundo de pessoas comuns, em um mundo de pessoas errantes, pecadoras e muitas vezes perdidas, não havia um Jesus na história. Mas agora há. Alguns historiadores o chamam de o evento. Até hoje a história bate a cabeça com esse personagem chamado Jesus. Existe a constatação histórica da existência de Jesus, porém os historiadores batem a cabeça talvez com a teoria de que Jesus era uma pessoa comum e que a igreja no decorrer dos séculos criou o mito do super Jesus, do Cristo Jesus. Porque na cabeça de um historiador não é possível ter existido uma pessoa assim. Ou seja, a história não é mais a mesma desde que Jesus veio. O texto de Lucas ainda continua nos mostrando que Jesus mexeu em um elemento cultural de Gadara. Jesus mexeu com uma situação que Gadara já estava acostumada. E ele mudou essa situação para sempre. Havia um homem perturbado por demônios. E fazia muito tempo, diz o versículo 27. Essa era uma situação conhecida pela região. De acordo com o versículo 34, era uma situação conhecida pela cidade e pelos campos. E de acordo com o versículo 37, era conhecida pela cidade de Gadara e pelos seus arredores. No versículo 29 também nos mostra que Gadara tentou mudar a situação, prendendo o homem que tinha reações violentas, porém não conseguiram. E se não conseguiram, e se estava assim durante muito tempo, provavelmente a cultura absorveu aquela presença e se conformaram com a situação. O incrível é que Jesus perturbou o mal naquele homem sem fazer nada. Foi a própria vítima que veio ao encontro de Jesus, diz o versículo 28. Os demônios falaram de um tormento causado por Jesus, por causa de uma repreensão silenciosa que Jesus lhe fez. Num lugar dominado pelo mal e pela ganância, o mal fica perturbado, e isso por si só já é mudança. O bem que vem de Jesus perturba o mal. A luz que vem de Jesus perturba a escuridão, e isso por si só já é mudança. Mais que perturbar, Jesus resolveu aquele mal. O versículo 36 nos mostra que Jesus libertou aquela vítima. Então, a situação é a seguinte: havia antes um homem endemoniado em Gadara, agora não existe mais. Um elemento foi alterado naquela região. E alterar os elementos de um cenário é mudar o cenário. O cenário pode continuar o mesmo, mas se um elemento mudou, tudo mudou. O mundo pode continuar o mesmo, mas se uma pessoa mudou, o mundo mudou. A história pode não ter se tornado cristã em seus registros, crística em seus registros, mas a história muda por causa de um único personagem. Além disso, mistura é mudança. Jesus pode não ter se tornado o líder de um cenário como Gadara. Ele pode apenas ter se misturado ao cenário como de fato aconteceu. Mas se Jesus se misturou, o cenário mudou. Jesus pode não ser o prefeito da nossa cidade, mas se Jesus se misturar com a nossa cidade, então ela já não será a mesma. O Evangelho de Lucas continua nos mostrando que Gadara já estava diferente quando expulsou Jesus. Sim, Gadara expulsou Jesus. Gadara pediu para Jesus se retirar, diz o versículo 37. Com a presença dos anciãos, dos líderes da cidade e com o pedido da multidão. É verdade que sabiam que Jesus libertara o homem que antes estava perturbado, mas também sabiam do prejuízo que receberam a respeito dos porcos que se precipitaram, conforme o versículo 33. Eles tinham medo de mais prejuízos, e se tinham medo de mais prejuízos é porque tinha mais demônios naquela região. Quando olhamos a grosso modo, parece um fracasso de Jesus na cidade de Gadara. Ele tentou entrar na cidade com o reino de Deus, mas a cidade não quis.
Gadara permanece a mesma cidade. Não mudou nada em Gadara. Será que não mudou mesmo? Errado. Gadara tem um endemoniado a menos. Quando Jesus saiu, portanto, a cidade estava diferente. Uma pessoa diferente em um lugar é uma mudança naquele lugar. Um lugar sobrecarregado muda com a presença de uma pessoa livre. Um lugar de trevas muda com uma pessoa iluminada. Uma pessoa mudada muda toda a comunidade, porque houve uma mudança na sua base, e a base é a pessoa. Embora não houvesse mudança na estrutura, a estrutura é a cultura, a política, a estrutura é a mesma, mas agora com um elemento diferente. E assim, a mudança provocada pelo Evangelho é profunda e não artificial. Mudar estruturas é uma mudança artificial, mudar a política, a tecnologia, a legislação. Mas mudar as pessoas de uma sociedade é de fato uma mudança em profundidade. É daí que partem as mudanças nas estruturas, e as mudanças nas estruturas a partir daí é um passo natural. O Evangelho muda pessoas. O Evangelho é uma mudança profunda, uma mudança nas bases da sociedade e das épocas. E você, como um cristão, faz parte dessa mudança em profundidade. Pense, se o Evangelho mudou você, sua família já está mudada, porque há uma pessoa melhor em sua casa. Sua cidade mudou, porque agora existe um cidadão melhor na cidade. E por fim, o mundo mudou. Num cenário de escuridão, tem uma pessoa andando na luz de Jesus. Seguir o Evangelho faz toda a diferença, porque através de você, alguém pode ser tocado pela luz de Jesus. Através de você, Jesus mexe com alguém. Mas, acima de tudo, seguir o Evangelho faz toda a diferença, porque você mudou. O Evangelho muda cenários, muda cidades e muda o mundo, porque muda pessoas como você. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas direcionadas às suas necessidades mais profundas. Clique no gostei, porque assim a plataforma vai indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.